E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, a gente fechou a parte mais complicada de desapropriação. Eu disse que era matéria difícil. Passou o difícil. Se você não achou, é porque você é sensacional. Maravilha. Eu ainda tenho 4 pontos que não são difíceis, tá? Mas que eu preciso que vocês trabalhem comigo. Eu não tenho como terminar a desapropriação sem você saber o que é desapropriação indireta, retrocessão, direito de extensão e desapropriação por zona. São pontos simples, não é complicado não, mas eu preciso trabalhar eles com vocês, tá? Então, para começar, direito de extensão. Eu lhe disse que não é difícil e você vai ver que não é. O que é o direito de extensão? Imagina o seguinte, seu terreno está aqui e o Estado pretende desapropriar parte desse terreno. Ele não quer desapropriar o terreno inteiro. Ele quer fazer uma desapropriação parcial. Pode, não tem problema nenhum. A desapropriação pode ser parcial. Ela pode ser total. Eu posso desapropriar toda a propriedade imóvel, mas eu posso desapropriar parte dela. Não há nenhum problema. O Estado desapropria aquilo que interessa a ele. Imagine, então, que o Estado diga assim, eu quero desapropriar, é um pedaço, outro sim, mas esse pedacinho aqui, eu não quero não. Olha o que ele fez, porque aí já é complicado. Que a desapropriação parcial é possível, ninguém discute. O problema é que em determinadas situações, o Estado desapropria parte de um bem e deixa uma área remanescente que isoladamente é inútil, é inaproveitável. Nesses casos, se o Estado desapropria parte de um bem e deixa uma área remanescente que isoladamente é inaproveitável, nesses casos, surge ao ex-proprietário o direito de extensão. Ou seja, ele vai dizer assim, meu querido, leve tudo, mas me pague por tudo. Então, o direito de extensão é o direito de exigir do poder público que ele estenda a desapropriação ao restante do terreno. Todas as vezes que a desapropriação parcial, ela deixar uma área remanescente que isoladamente é inaproveitável, eu tenho esse direito de extensão, o direito de exigir que ele estenda a desapropriação ao restante do terreno. Eu digo, desaproprie tudo, mas me pague por tudo. A ideia é essa. Então, nesse direito de extensão, ele estende a desapropriação ao restante do terreno. Então, ele leva tudo, mas ele paga por tudo. Essa é a ideia do direito de extensão, tá? Então, necessariamente, ele vai estender a desapropriação ao restante do terreno e, consequentemente, ele vai pagar com base em todo o terreno. A ideia é que parte do terreno ficou inaproveitável. Isso caiu na prova do OAB uns 5 exames atrás, tá? Na primeira fase mesmo. Só um detalhe. O direito de extensão pode ser requerido na contestação. É porque a gente tinha visto que a matéria de defesa na contestação ficaria limitada ou a aspectos processuais, né? Discussão de vício processual, ou ao valor indenizatório. Eu estou acrescendo uma questão. Então, na contestação da ação de desapropriação, o particular pode alegar esse direito de extensão. Então, ele pode alegar que a desapropriação parcial deixou uma área remanescente que, para ele, é comprovadamente inaproveitável. E aí, ele vai requerer a extensão da desapropriação ao restante do terreno, se calculando a indenização sobre o valor inteiro, incluindo aquela área que tinha ficado para o particular e que não tem como ser utilizada por ele. Ok? Beleza. Além do direito de extensão, desapropriação indireta. Essa eu quero que você tome bastante cuidado. Quando eu falo de desapropriação indireta, pessoal, a desapropriação indireta é um esbulho, é uma invasão. Exatamente. Ela de desapropriação não tem nada. O que existe aqui é uma invasão, é um esbulho. O Estado, ele invade o bem do particular sem respeitar nenhum procedimento expropriatório. Então, quando você pensar em desapropriação indireta, vai pensar em um esbulho, em uma invasão. O Estado invadindo o bem do particular sem respeitar procedimento expropriatório nenhum. Ele simplesmente invade o bem do particular sem o respeito ao procedimento expropriatório. Isso é desapropriação indireta. Então, imagine que você viaja, passa um tempo fora. Quando você volta de viagem, no seu terreno tem um aeroporto. Desce avião, sobe avião. Você pode dizer para tudo porque o terreno é meu? Não pode. Ou seja, embora o Estado tenha invadido o bem ilicitamente, e foi isso que aconteceu, foi um esbulho, foi uma invasão ilegal,
No momento que o Estado dá destinação pública a esse bem, incide sobre o bem a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, houve uma invasão ilícita, o Estado invadiu o bem de forma ilegal, sem procedimento nenhum, mas no momento que ele deu destinação pública ao bem, incide sobre esse bem a supremacia do interesse público. E aí, a única coisa que o particular pode pedir agora é indenização, mais nada. Na verdade, essa ação de desapropriação indireta é uma ação indenizatória. A gente chama de ação de indenização por desapropriação indireta. Exatamente. É uma ação de indenização por desapropriação indireta. O raciocínio é de que, nesse caso, depois que o Estado invadiu, a única coisa que o particular pode pedir é indenização. Você pode chamar de ação de indenização por desapropriação indireta e é uma ação proposta pelo particular. É uma ação indenizatória, uma ação de procedimento comum como outra qualquer, na qual você vai pedir indenização. Você vai dizer, juiz, fui desapropriado. Reconheça que eu fui desapropriado e defina um valor indenizatório justo por essa desapropriação que aconteceu. Já que eu não posso reivindicar a posse, né, porque depois que o bem é incorporado ao patrimônio público, qualquer ação se resolve em perdas e danos, então eu vou propor uma ação indenizatória pedindo ao juiz que reconheça que houve uma desapropriação indireta, uma desapropriação inversa, né, porque o Estado invadiu o bem sem o procedimento expropriatório, tá? Deixa eu te falar. É comum que você se depare com situações de prova em que o Estado, a pretexto de instituir uma intervenção restritiva, impediu o uso do bem pelo particular. A gente vai aprender as intervenções restritivas daqui a pouco, mas imagina o seguinte, seu terreno está aqui e o Estado precisa colocar um poste para passar fios de energia elétrica. Isso, a princípio, é uma servidão, que a gente vai estudar depois, como eu te falei, mas é uma servidão. Então ele institui uma servidão porque ele precisa passar um poste com fios de energia elétrica. A servidão administrativa foi instituída. Aí depois ele diz assim, olha, eu vou ter que ampliar um pouquinho a servidão. Aí ele coloca um outro poste aqui, outro 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 aqui. Ou seja, você vai dizer assim, ei, juiz, isso aqui não é servidão mais não. Porque se fosse servidão, não estaria impedindo o uso do bem por mim. Então, na verdade, a pretexto de instituir uma servidão, ele está impedindo totalmente o uso do bem, por mim, particular. Então, nesse caso, o que eu tenho é uma desapropriação disfarçada de servidão. Isso é uma desapropriação indireta. Isso não é servidão. Isso é uma desapropriação que está disfarçada de servidão. Então, na verdade, eu estou diante de uma situação de desapropriação indireta. Não há desapropriação, não há servidão aqui, porque a servidão é uma intervenção restritiva. Se ele, a pretexto de instituir uma intervenção restritiva, impede totalmente o uso do bem, o que a gente tem é uma desapropriação disfarçada. E essa desapropriação disfarçada a gente vai chamar de desapropriação indireta, porque é o Estado tomando o bem do particular sem o procedimento expropriatório regular. Tranquilo? Ótimo. Só que eu tenho um problema. Prescrição. Qual é o prazo de prescrição para essas ações indenizatórias de desapropriação indireta? O que acontece? A lei da desapropriação, né, o Decreto-Lei 3365, não anote nada não, só ouça. Ele diz que prescreve em 5 anos o direito de requerer indenização por ato administrativo de constrição do Estado. Então, o poder público pratica um ato de constrição, como um ato de indenização, de desapropriação, e prescreve em 5 anos o direito de requerer indenização por esses atos de constrição do poder público. O problema é que a desapropriação indireta não configura um ato de constrição. Não há ato. O que a gente tem é uma situação fática. O Estado, ele invade o bem do particular sem praticar ato nenhum. A gente está diante de uma situação de fato. É uma invasão. Ele invade o bem do particular sem praticar nenhum ato administrativo. Nenhum ato. Não foi praticado ato nenhum. A gente tem uma invasão, uma situação de fato. Por isso, esse prazo não tem como se aplicar. A prescrição de 5 anos não tem como ser aplicada. E aí, em 98, o STJ editou a súmula 119. E a súmula 119 do STJ,
que, como eu lhe falei, é de 98, ela regulamenta que a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. De acordo com a súmula, prescreve em 20 anos essa ação de desapropriação indireta. Só que 20 anos é muito ano, né? Como é que a súmula encontrou tanto ano, pelo amor de Deus? Simples. 20 anos, na época, era o prazo. A gente sabe que a súmula de 98 significa que estávamos sob a égide do Código Civil anterior, o de 16. E no Código Civil, 20 anos, era o prazo da uso capião extraordinária. Então, o raciocínio aqui é muito simples. O Estado invadiu o bem do particular, passou nesse bem 20 anos com posse mansa e pacífica. Então, o Estado invadiu o bem do particular, passou 20 anos no bem com posse mansa e pacífica, e agora, a única coisa que ele pode fazer é uso capi. Exatamente. Depois de 20 anos, quando o particular for propor uma ação pedindo indenização, ele vai dizer o quê? Não tem indenização, porque isso é uso capião. Eu estou aqui há mais de 20 anos com posse mansa e pacífica sobre o bem. Agora, está alegando desapropriação indireta? Na verdade, eu não estou adquirindo o bem por desapropriação indireta. Eu adquiri o bem pela uso capião. Então, a súmula 119, ela trazia esse prazo de 20 anos, porque se em 20 anos a desapropriação indireta não fosse proposta, haveria a uso capião do bem. Só que os prazos de 20 anos não existem mais. Hoje, o Código Civil, no artigo 1238, estabelece que a uso capião ocorre após 15 anos. E diz o parágrafo único que, se for dada a função social à propriedade, a uso capião ocorre após 10 anos. Então, 15 anos, em regra, a uso capião. Se houver a função social da propriedade, 10 anos é o prazo da uso capião. Beleza. Qual o problema? O problema é que o entendimento hoje é que a gente vai ter que aplicar a súmula à luz do Código Civil. Então, a gente continua aplicando a súmula 119, mas não na sua literalidade, 20 anos. A gente aplica a súmula no seu raciocínio, no raciocínio de que o prazo da ação de desapropriação indireta é o prazo da uso capião. Claro, considerando que o Estado invade o bem e dá destinação pública, ou seja, a função social é garantida no bem, né? Porque o Estado está dando uma destinação pública ao bem. Então, considerando tudo isso e fazendo uma leitura da súmula 119, à luz do artigo 1238, parágrafo único do Código Civil, nós entendemos que a ação de desapropriação indireta prescreve em 10 anos. Então, para fins de prova, a ação de desapropriação indireta terá prazo prescricional de 10 anos, porque 10 anos é o prazo da uso capião. Se em 10 anos o Estado ele não fizer nada, né? Ou o particular não fizer nada, se o Estado invadir o bem do particular e ele passar lá 10 anos com posse mansa e pacífica, ou seja, se nada for feito ao longo desses 10 anos, quando, então, esse particular for alegar a desapropriação indireta, o Estado vai alegar em troca a existência de uso capião. Então, nesse caso, eu não tenho como aplicar a regra de desapropriação indireta se já tiver uso capi do bem. Consequentemente, em 10 anos de utilização do Estado com função social, ele vai uso capi. Por isso, em 10 anos, o particular deve propor a ação indenizatória de desapropriação indireta, senão prescreve essa ação. Moleza? Ótimo. Com isso entendido, desapropriação indireta, direito de extensão, desapropriação por zona. Anota aí para mim. Seguinte, quando eu falo de desapropriação por zona, eu estou falando da desapropriação da zona vizinha à desapropriação de uma obra. Exatamente. O Estado vai executar uma obra, ele desapropria a área para execução da obra e ele desapropria também a zona vizinha a essa área. E aí, essa desapropriação da zona vizinha à área onde a obra vai ser executada, a gente vai chamar de desapropriação por zona. A questão é saber para quê, né? Mas vamos lá. O conceito inicial você entende. O Estado vai executar uma obra aqui. Ao invés de desapropriar
esse pedaço, esse terreno, ele desapropria isso tudo, né? Então, ele vai executar uma obra na parte de preto, mas ele desapropria tudo. A desapropriação de preto é para a obra e a desapropriação de azul é por zona. Então, a ideia é de que a desapropriação por zona é essa desapropriação da zona vizinha, a desapropriação de uma obra. Inclusive, a lei estabelece que no decreto expropriatório tem que estar expressamente definido que parte da desapropriação é para a obra e que parte da desapropriação é por zona, tá? Então, no próprio decreto, ele já vai dizer, estou desapropriando esse pedacinho de preto aqui para a obra e essa parte de azul por zona. Simples. Então, a desapropriação por zona é a desapropriação da zona vizinha, a desapropriação de uma obra. Beleza. A questão é, para quê? Para que o Estado desapropria essa zona vizinha, a desapropriação da obra? Vamos lá. São duas possibilidades. A primeira possibilidade é bem simples. A desapropriação por zona pode se dar quando houver uma necessidade de posterior extensão da obra. Essa, ninguém discute, não é controversa, não é polêmica. Se o Estado vai precisar estender a obra depois, ele pode desapropriar por zona. Então ele diz, olha, inicialmente eu vou fazer essa obra, mas eu já tenho um projeto para estender essa obra àquela área também. Não faz sentido eu ficar desapropriando de pedacinho em pedacinho. Então, se eu já sei que eu vou estender a obra e ocupar aquela outra área, é razoável que eu já desaproprie aquela área logo. E aí, quando eu for estender a obra, o terreno já é todo meu. Então, a primeira possibilidade é que a desapropriação por zona se dê justificada numa necessidade posterior de extensão da obra. O Estado vai ter que estender a obra depois, ele desapropria por zona. Quando a obra for ser ampliada, a área já é do Estado. Ele não precisa ficar fazendo várias desapropriações que não são simples, tá? É custoso, inclusive. A segunda possibilidade é mais polêmica, tá? Mas a lei diz que o Estado pode desapropriar por zona quando ele enxergar que a obra que está sendo executada vai gerar uma supervalorização dos terrenos vizinhos. Então, se o Estado enxergar que a obra vai gerar uma supervalorização dos terrenos vizinhos a ela, ele pode desapropriar por zona para vender depois. E aí, com essa diferença da venda, né, porque ele vai ter desapropriado por zona no valor que ele está valendo naquele momento, e quando ele vender depois, ele vai vender o bem supervalorizado. Com essa diferença, o Estado não quer ter lucro, ele consegue se remunerar dos gastos que ele teve com a obra. A intenção do Estado não é lucrar, mas ele vai vender o terreno supervalorizado depois, para que com esse ganho, ele possa custear os gastos que ele teve com a obra. Essa é a ideia. Então, essa desapropriação por zona, ela pode se dar quando se enxergar que vai a obra gerar uma supervalorização dos terrenos vizinhos, porque aí ele desapropria por zona para vender depois. Beleza? Ótimo. A segunda hipótese gera uma polêmica, inclusive doutrinária. Alguns doutrinadores defendem que isso não foi recepcionado pela Constituição de 88, mesmo porque quando uma obra pública gera uma valorização de terrenos privados, existe uma outra forma do Estado de requerer esse dinheiro da valorização, que é a contribuição de melhoria, né? Então, com o Código Civil de 88, não faria sentido se permitir essa desapropriação por zona. O STF disse que é constitucional. Ponto final. Tá? Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, essa desapropriação por zona é constitucional. É possível a desapropriação por zona nas duas hipóteses. O Estado pode desapropriar a zona vizinha quando ele justificar numa necessidade de posterior extensão da obra para essa área vizinha, beleza? E também ele pode desapropriar por zona quando ele enxergar que a obra que vai ser executada vai gerar uma supervalorização dos terrenos vizinhos. E aí ele está desapropriando para vender depois. E com a diferença da venda, ele se remunera dos gastos que ele teve com a obra. Porque na teoria, ninguém saiu prejudicado. O particular recebeu uma indenização justa no valor que o bem dele valia naquele momento e o Estado ganhou somente na valorização. Ok?
O último ponto que eu quero conversar com vocês é a retrocessão. E aí, quando eu falo de retrocessão, antes da gente entrar no tema de retrocessão, eu quero que você entenda uma regra bem simples. Imagine que o seu terreno está aqui e o Estado desapropriou o seu terreno para construir uma escola. Beleza. A desapropriação foi feita regularmente, tá? Procedimento expropriatório regular, declaração de utilidade e necessidade pública. Depois, procedimento expropriatório na fase executória. Acordo ou não, não me importa. O fato é que o procedimento foi todo concluído regularmente e com o fundamento de que o Estado precisaria construir uma escola. Depois que foi finalizado o procedimento expropriatório e a desapropriação foi concluída, o ato foi concluído, o Estado já tinha adquirido o bem por uma situação de interesse público superveniente, devidamente justificada. Ao invés de construir uma escola, ele decidiu que naquela área ele iria construir um hospital. Então, uma situação de interesse público superveniente, devidamente justificada, ele decidiu que naquela área ele iria construir um hospital. Houve desvio de finalidade? Sim, né? Ele mudou, ele desviou a finalidade originária do ato. Na desapropriação, essa alteração de finalidade posterior recebe o nome de predestinação. Predestinação nada mais é do que a alteração da destinação originária do bem. Então, ele havia desapropriado com a finalidade de construir uma escola e depois ele alterou a destinação do bem. Ao invés de construir uma escola, ele decidiu construir um hospital. Isso é uma alteração de destinação. A gente chama de predestinação, tá? Essa alteração de finalidade, essa predestinação na desapropriação é admitida, desde que o Estado mantenha a busca pelo interesse público. Isso aqui é o que nós chamamos de predestinação lícita. Ou seja, na desapropriação, se o Estado mantiver a busca pelo interesse público e alterar somente a finalidade específica do ato, ele não está cometendo nenhuma ilegalidade. Essa é a regra da desapropriação. Então, nessa desapropriação, ele pode modificar a finalidade específica do ato, né, de escola para hospital, desde que ele mantenha a busca pelo interesse público. Ele não pode alterar a busca pelo interesse público, mas ele pode fazer uma alteração da finalidade específica do ato, desde que ele mantenha essa busca pelo interesse público. Mantendo a busca pelo interesse público, ele pode alterar a finalidade específica do ato. Beleza? Ótimo. Só imagine, então, a segunda situação. Porque aqui, no caso, uma predestinação lícita, não tem o que ser feito. Não há ilegalidade nenhuma. A predestinação é lícita, o procedimento expropriatório continua regular. Daí, no segundo caso, o Estado desapropriou o seu bem para construir uma escola. Vamos manter aqui a parte inicial. Ele desapropriou o bem regularmente, procedimento expropriatório regular, e a finalidade que tinha sido alegada lá no decreto expropriatório seria a construção de uma escola. Depois que se concluiu o procedimento expropriatório todo, ele decidiu, ele não construiu nada, não fez escola, não fez nada. Ele simplesmente não construiu nada. E, como não tinha mais o que fazer, ele decidiu vender o bem a terceiro. Então, ele não deu destinação pública ao bem, e aí ele vendeu o bem a João. Não construiu escola, não construiu hospital, verificou que não tinha mais o que fazer no bem, vendeu o bem a terceiro. Isso é lícito? Não. Você pode chamar de predestinação ilícita ou de adestinação. Adestinação ou predestinação ilícita, porque ele não deu nenhuma destinação pública ao bem. A alienação do bem a terceiro não é destinação pública. Então, você pode chamar de predestinação ilícita, você pode chamar de adestinação. Ele não deu nenhuma destinação pública ao bem. E isso é ilegal. É ilícito não dar nenhuma destinação pública ao bem. E aí, nesse caso, diante dessa predestinação ilícita ou dessa adestinação, o Estado, então, o particular, então, terá o direito de retrocessão. Isso é retrocessão. É o particular dizendo, meu querido, você não vai dar destinação pública ao bem, não? Então me devolva, que eu quero o meu bem.
A retrocessão nada mais é do que um direito de preferência, tá? Hoje, se entende a retrocessão como um direito de preferência do ex-proprietário. Se o Estado, após a desapropriação, não tem prazo legal obrigatório, específico em lei, para ele dar destinação pública, mas são atos, né? Ele vendeu o bem a terceiro, já passou muito prazo, não existe projeto nenhum. Enfim, se o Estado decide não dar destinação pública nenhuma ao bem, o ex-proprietário terá direito de preferência na aquisição desse bem. Então, ele terá esse direito de requerer o bem de volta pelo preço que estiver valendo naquele momento, porque ele tem a preferência na aquisição do bem. Só meu problema é o seguinte, no meu exemplo, o Estado vendeu o bem a terceiro, a João. E aí eu te pergunto, o ex-proprietário, esse que tem o direito de retrocessão, ele pode buscar o bem dele na mão do terceiro, na mão de João, sim ou não? A doutrina se divide em duas. Parte da doutrina defende que a retrocessão tem natureza de direito real. É a faculdade do domínio de reaver o bem. E aí, se você entende que a retrocessão tem natureza de direito real, você entende que ele vai buscar o bem na mão de quem quer que esteja. Porque o direito real tem sequela. Então, se essa retrocessão tiver natureza de direito real, ele pode buscar o bem na mão de quem quer que o bem esteja. Porque direito real tem sequela. E aí, essa sequela permite que ele busque o bem na mão de quem quer que seja, tá? Majoritariamente, o Código Civil, na verdade, direito real é parte da doutrina, o Código Civil, no artigo 519, no entanto, prevê a retrocessão no capítulo dos direitos pessoais. Então, o artigo 519 do Código Civil, ele trata da retrocessão como um direito de preferência de natureza pessoal. Ou seja, se não for respeitado e vender a terceiro, o ex-proprietário e o Estado vão ter que se resolver em perdas e danos. Porque direito pessoal não tem como ser oposto a terceiro. Isso não tem solução. A doutrina majoritária entende que é direito real, como eu disse a vocês, majoritariamente, e o Código Civil diz que é direito pessoal. Na prova, eles não podem te perguntar isso, tá? Perguntaram já. Tem um tempo, 10º exame, 8º, 9º, 11º, sei lá, por aí. E eles tiveram que anular a questão. O gabarito tinha sido direito real, disse que o Estado poderia reaver o bem, mas depois eles anularam a questão. E teriam que anular mesmo, porque nesse caso, o Estado particular poderia reaver o bem, mas no fim das contas, a matéria é muito controversa. Então basta você saber, sem se preocupar com isso aqui, que o direito de retrocessão é um direito de preferência do ex-proprietário na aquisição do bem, caso o Estado não dê destinação pública cabível a esse bem, tá? Daí, não respeitado, a gente não vai questionar isso mais. Bacana? Ótimo. Além da intervenção supressiva, a gente falou da desapropriação, né? Como eu te falei, é o tema que mais cai nas intervenções na propriedade, o que mais cai é a desapropriação. Mas assim, disparado, 90% das questões de intervenção na propriedade são de desapropriação. De vez em quando cai uma questão de intervenção restritiva. Tem uns 3 ou 4 exames aí que caiu uma questão de requisição administrativa, né? Então, não é tão comum, mas pode cair na prova de vocês sim, principalmente na primeira fase. Então, vamos rapidamente conversar sobre elas, as intervenções restritivas no direito de propriedade. E aqui, o nome já diz, a intervenção restritiva no direito de propriedade é aquela situação em que o Estado limita, restringe o direito de propriedade, mas ele não retira o bem das mãos do particular. Então, nessa intervenção restritiva, o bem se mantém nas mãos do particular, mas sujeito a algumas restrições impostas pelo Estado. As intervenções restritivas são decorrência do poder de polícia da administração. A gente sabe que o poder de polícia é o poder que a administração tem de restringir o exercício de liberdades e de restringir o uso da propriedade para atender ao interesse público. Pois é, essas intervenções restritivas, elas decorrem do poder de polícia da administração e elas não podem impedir a utilização do bem pelo particular. Se ela impede a utilização do bem pelo particular, a gente tem uma desapropriação disfarçada de intervenção restritiva, né, que a gente chamou de desapropriação indireta. Então, são 5 intervenções restritivas que a gente conversa exatamente no próximo bloco: limitação, servidão, tombamento, requisição administrativa e ocupação temporária de bens. Ok? Pessoal, já volto. Sai daí não, é rapidinho.